Olá, eu sou o professor Adilson do Colégio Universitário Unidade e hoje estamos aqui dando sequência a mais uma atividade do Setembro Cidadão. A nossa convidada de hoje é a professora Dominique Calisto, do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, que vai falar um pouco com a gente sobre a temática da inclusão na forma da língua brasileira de sinais, a Libras. Bem-vinda, professora Dominique. Boa tarde, obrigada, professora Dilson, obrigada, Unidade, vocês aí pelo convite. Muito obrigada, estou bem feliz de vir falar sobre essa temática aqui com vocês. Bacana, bem-vinda. Professora Dominique, o que é a língua brasileira de sinais? O que é Libras? A própria sigla já diz, né? Língua Brasileira de Sinais. É uma língua de sinais utilizadas pela comunidade surda no Brasil. Né? Então, em outros países, existem outras línguas de sinais utilizadas pela comunidade surda dos países, enfim, e no Brasil utiliza a língua de sinais brasileira, língua brasileira de sinais, que é Libras, né? E quais são os principais equívocos que as pessoas, em geral, têm em relação a Libras? São gestos? São as expressões? Eu acho que o principal equívoco é isso, achar que ela é uma mímica, né, e que ela não é uma língua, né, que eu sempre brinco assim, esse é o maior mito que existe na língua de sinais, é que as pessoas acreditam que ela é uma linguagem. E ela é uma língua, porque ela possui gramática, expressão facial. Há pouco estávamos numa oficina onde a gente conversou bastante sobre isso, da necessidade do ponto onde você sinaliza, que isso tudo é gramática, que a gramática você traz para o seu corpo, né, da língua de sinais. Então, essa crença de que Libras é uma linguagem e não uma língua é totalmente equivocada, né, e existe e é difundido entre as pessoas, mas a gente tenta, né, aproveita esses momentos, esses espaços para dizer que não, é uma língua com a sua estrutura, com a gramática própria da língua de sinais. Certo. E na sua concepção, como professora, qual que é, então, a importância da Libras na inclusão social, na inclusão educacional das pessoas surdas? Ela é extremamente importante e necessária, né? Porque a Libras ela vai trazer as informações que os surdos não conseguem ter pelo meio comum. Então, é muito tranquilo para nós, em qualquer espaço, em qualquer ambiente, ter a língua portuguesa, né? A gente escuta, a gente lê perfeitamente, mas os surdos eles necessitam da língua de sinais. Então, a importância para a inclusão só vai existir inclusão se realmente as pessoas tentarem se comunicar em Libras. Então, é muito importante espaços educativos, em qualquer loja, em qualquer ambiente, espaço que os surdos vão, cultura, educação, enfim, saúde, que esses espaços tenham pessoas profissionais que consigam atender em Libras ou minimamente, né, consigam atender para garantir o acesso dessas pessoas, porque infelizmente isso é negado hoje no Brasil, apesar das políticas, das legislações, infelizmente isso a gente ainda não avançou muito. Falta muito ainda essa questão da inclusão, e para o surdo a inclusão seria ter intérpretes, ter profissionais bilíngues que entendam Libras, língua portuguesa, que atendam em língua portuguesa, né? Então, esse seria o ideal para que, de fato, acontecesse a inclusão. E no contexto do Alto Vale do Itajaí, existem muitos profissionais que estão habilitados para trabalhar com esse público-alvo. Tem muitas pessoas que são surdas e que vocês têm registro. Existe alguma associação? Existe algum curso de formação para profissionais para atuar nesse setor? No Alto Vale, a gente tem uma associação chamada ASAV, que é a Associação de Surdos, né? Então, ela dá para atender o Alto Vale. Mapeado, quando a gente ajudou a organizar e criar, tinha mais ou menos umas 100 pessoas surdas na região toda, mas a gente acredita que tem mais, porque a gente sabe que demora a chegar, e inclusive as informações chegar. E de profissionais para atender, o que eu conheço na região habilitada, em Rio do Sul, vou dizer assim, para tradutor e intérprete de Libras, somos em 4 profissionais. E tem professores diversos de Libras, assim, que eu não sei dizer quantos, mas assim, a gente ainda, infelizmente,
Tem um problema muito sério ainda com relação à formação, porque a gente precisa de profissionais habilitados, porque não é simplesmente fazer gestos, como a gente estava comentando, não é só gestos soltos, é uma língua. E uma língua a gente precisa estudar, assim como a gente estuda inglês, a gente estuda alemão, a gente estuda italiano, é uma língua que precisa ser estudada e tem que ter o compromisso com o que se vai fazer com o uso depois daquilo que você aprende, não são sinais soltos. Então, é um problema bem grande que a gente enfrenta aqui no Alto Vale, a falta desses profissionais para atender todas as necessidades que os surdos têm aqui na região. Certo. E quais são as principais diferenças entre, por exemplo, Libras e o português falado ou escrito? É a gramática. Por exemplo, a estrutura da gramática, né? O pessoal diz assim, eu vou comprar algo, por exemplo, assim, eu escrevo o português, eu vou comprar alguma coisa, que seja, né? Eu vou comprar uma garrafa d'água, né? Então, na gramática de Libras, geralmente, assim, eu comprar, daí coloca a garrafa. Então, na sinalização de Libras, a estrutura da escrita de Libras também é diferente, né? Então, inverte as coisas para poder ser mais claro, porque o surdo é visual. Então, o que você utiliza são espaços visuais, são recursos visuais, e que, como eu te falei, né, a ponto da gramática da Libras é no corpo, né, o sinal de pergunta é no rosto, como eu estava explicando antes ali para os alunos. Então, esses são os pontos fundamentais, não são iguais. A Libras não é só os gestos na língua portuguesa, ela tem a estrutura que a gente precisa aprender e aprofundar, e quanto mais a gente está em contato com a comunidade surda, com os surdos, a gente consegue aprofundar e melhorar essa formação, né? Que muitas pessoas também têm medo de dizer assim, eu não sei aonde que eu me formo. Hoje, no IFC, a gente conta com alguns cursos gratuitos, assim, que abrem anualmente, uma vez por ano. E tem outros cursos que outras instituições oferecem, esses pagos aqui, mas mesmo assim ainda não é suficiente. E as pessoas têm um pouco de medo, né? Uhum. O que eu sempre indico também é procurar a comunidade surda, porque a gente tem uma associação de surdos. E nada melhor do que você aprender com quem é nativo da língua, né? Então, assim como eu falei, aprender as outras línguas, você vai e convive. Se você for para fora do país conviver com uma outra pessoa nativa da língua, nesse próprio país, você convive e aprende a língua. Com os surdos é a mesma coisa, é participar das atividades com o surdo. Esse mês, por exemplo, é um mês bem importante para a comunidade surda, que é o Setembro Azul, Setembro Surdo, né? Ele é um mês bem importante e é bem interessante. Eu falei assim, nossa, legal de a gente ter sido convidado, porque é um mês muito significativo, né? Dia 26 a gente comemora, né, o Dia do Surdo. E, então, é um mês bem significativo da gente tentar difundir e convidar as pessoas. A SAV vai promover um evento, dia 26, ainda eles estão para divulgar essa semana o convite. Então, é importante vocês acompanharem, quem quiser seguir e aprender a língua. É bom estar em contato com os surdos. Com certeza. E você, professora, como enxerga, como percebe a questão da acessibilidade nos espaços públicos, nas escolas, nos serviços para pessoas surdas hoje em dia? Como você percebe isso no Alto Vale? Você que já circulou por outras regiões de Santa Catarina e do Brasil e fora do país, como você percebe essa questão da acessibilidade? Eu percebi nos últimos anos que os espaços de culturas estão se adaptando melhor. Então, a cultura ela teve um crescimento gigante com relação à acessibilidade linguística para o surdo. Então, praticamente, quase todos os eventos culturais aqui da região e do próprio Rio do Sul está tendo acessibilidade em Libras, está tendo Libras. Dito isso, porque eu vou trabalhar nesses diversos eventos, então, eu falo com toda a propriedade que está acontecendo acessibilidade na cultura. Nos outros espaços, a gente ainda continua muito limitado. Por exemplo, ainda temos limitações. Foi aprovado na Câmara dos Vereadores, mas ainda não foi contratado os profissionais. Então, a gente ainda está seguindo, está conseguindo alguns espaços, né? Saúde ainda está limitado. Se eles chegam lá com problema, não tem ninguém para atender. Então, como que ele vai explicar que está sentindo uma dor assim ou assado em qualquer parte do corpo? Se a pessoa que vai atender vai pedir para escrever no papel, e às vezes o surdo também não consegue na língua portuguesa escrever, ele só sinaliza, é a língua dele, e a pessoa lá não entende. Então, temos essas limitações, eu acho que hoje, em alguns espaços, mas eu avalio muito positivamente o espaço de cultura, vem um crescimento gigante, um espaço gigante de acessibilidade. Então, o espaço de cultura hoje na região é o espaço que está mais contemplado com relação à acessibilidade linguística.
É bem bacana a gente saber que está havendo, né, esse crescimento e, consequentemente, a maior difusão, né, e maior inclusão dessas pessoas que não se comunicam por meio da fala com som, né? Uhum. E aí podem participar também dos eventos culturais e assim por diante. A gente também gostaria de saber, professora, como que... o que uma pessoa tem que fazer para se aproximar e para aprender Libras, por exemplo? Ela tem que procurar alguma instituição, de repente um curso no IF, como que ela deve abordar, por exemplo, né? Uma pessoa que é surda, quando um surdo pede uma informação, ela não domina a Libras, como que ela deve proceder? Tá. Como eu disse, tem aqui no IF e tem nas outras instituições, daí eu não vou saber mapear, com certeza. Eu acredito que aqui no DAV também ofereça esse curso. Mas também a gente tem o curso de graduação, né, Letras Libras, na UFSC, que é um curso de referência, né, Letras Libras para licenciatura e bacharelado, né, que forma professores e tradutores e intérpretes. Então, ele é de referência nacional. O primeiro curso foi aberto na UFSC, então ele é referência, Santa Catarina é referência nessas construção de espaços de formação, mas a gente ainda está longe de avançar, né? Então as pessoas têm que procurar as instituições para poder aprender. Mas se eu não fui, nunca fui, eu acho que é muito da empatia, né? Então, se eu estou num espaço, eu não sei Libras, mas entendi que aquela pessoa não utiliza da mesma língua que a gente, eu acho que é tentar se colocar no lugar dela e tentar achar alguma estratégia que ela consiga me entender. Não precisa ter a Libras por completo, mas gestos, pode utilizar gestos, pode apontar com o dedo, pode tentar escrever as formações pontuais, assim, não toda a frase, mas a palavra-chave no papel. Eu acho que a tentativa de se comunicar com o surdo é muito mais importante do que qualquer outra coisa, porque às vezes a gente vê que não existe nem essa tentativa, por medo, e assim, eu não culpo ninguém por isso, o medo, mas não precisa ter medo, porque eles ficam muito felizes. Eu já acompanhei diversos espaços com eles, quando alguém tenta sinalizar qualquer gesto ou mostrar para eles, brilhe os olhos, porque realmente eles compreenderam que aquele espaço é confortável para eles. Mesmo não tendo o domínio da Libras, ele está tentando dar, de uma certa forma, acessibilidade para aquela pessoa. Então, com certeza. E agora a Dominique. Como que Libras entrou na vida da Dominique? Como que ela se tornou uma profissional, né? uma professora, intérprete de Libras? Uhum. Como que Libras entrou na tua vida? Eu digo que Libras entrou na minha vida, não fui eu que fui atrás de Libras, eu brinco, né, sempre. Eu trabalho há 17 anos na área e eu fui fazer uma substituição no início da graduação. Eu sou formada em pedagogia também, e a minha primeira graduação, e eu estava no primeiro semestre, e eles estavam procurando gente para preciso substituir na escola há 2 meses. E eu fui na escola trabalhar, aceitei o desafio, digo, já que eu vou me tornar professora, então vou aceitar esse desafio nesse momento. Eu cheguei na escola, em todas as turmas tinha aluno surdo. Todas as turmas da escola que eu trabalhei tinha aluno surdo. E, na época, não tinha intérprete de Libras, não tinha essa configuração de ter intérprete de Libras para apoiar o professor. Era você com você. Aí, o que me chocou foi numa sala de aula, eu entrei na sala, e a aluna ela veio para mim pedir para ir buscar água. E aí, eu me arrepia de todo jeito, porque eu não entendi o que ela queria, né? E me arrepia e me emociona muito. E aquilo me virou a chave. Eu digo, gente, vou ser pedagoga, eu penso que para os outros alunos vai ter muita gente para trabalhar por eles. Por que não ir trabalhar com os surdos que estão precisando, que não tem ninguém? Eu não consegui o básico, ela queria o básico, era mínimo, era água, eu não estava entendendo. Então, aquilo me mobilizou uma vontade, logo em seguida, abriu pela Associação de Surdos em Curitibanos, que era a região que eu trabalhava, e eu ia toda noite fazer esse curso, e juntamente eu comecei, dentro das minhas horas, eles iam no SAED, que era também na escola, que é a sala de atendimento, hoje é a E, né? E eles iam no SAED, nessa mesma escola que eu trabalhava, eles iam estudar no contraturno. E eu comecei a estudar em contraturno com eles, junto com eles na sala de SAED, para poder me aprofundar e aprender Libras. Então, a partir daí, eu comecei
a trabalhar. No outro ano começou a aparecer a história do professor DA. Foi assim que eu comecei. Né? Hoje está estabelecido. Tem professor de Libras, tem professor bilíngue, tem tradutor e intérprete, tem instrutor de Libras. Hoje tem vários nomes para essas profissões. Quando eu comecei, a história do Tudo Era Mato era realmente real. Né? Então, era professor DA. Essa era a primeira denominação que eu tive enquanto tradutora e intérprete. Eu fui a primeira tradutora e intérprete da regional lá e eu fico bem feliz assim de pensar toda a trajetória. Voltando para essa aluna, que eu acho que eu preciso finalizar com ela, depois eu comecei a trabalhar especificamente em sala de aula, nesse papel de professor, tradutor ali de sala, e eu acompanhei ela até a formatura do ensino médio. Então, a ressignificação, porque eu não entendia o que ela falava água, depois eu estava na condição de estar trocando, compartilhando e aprendendo, então, me formando ali junto com ela, até ela se formar no ensino médio. É isso. Muito legal a sua história, bastante inspiradora, né? A gente agradece a presença aqui da professora Dominique e deseja sucesso e sorte aí na sua caminhada. Ao mesmo tempo, a gente convida a todos os nossos ouvintes a acompanharem as novas publicações do podcast do Setembro Cidadão do Colégio Unidave e deseja a todos sucesso e sorte.